partir de hoje, os ônibus que vêm pela pista principal da EPTG seguem direto na faixa exclusiva, sem parar até a chegada ao plano piloto. E a gente conversa novamente com a repórter Maria Fernanda, que está na EPTG. Maria Fernanda, essa faixa exclusiva de ônibus está sendo respeitada pelos outros motoristas? Olha, Flávia, a maioria dos motoristas tem sim respeitado essa faixa exclusiva. Agora também tem aqueles espertinhos, apressadinhos, que continuam aí desrespeitando essa regra. O Edgar de Andrade vai mostrar pra gente aqui, se é que dá para aparecer um pouquinho aqui, o trânsito como é que tá. Tá um pouquinho intenso já, mas não tem nenhuma retenção, pelo menos nesse ponto que a gente está aqui em frente ao Lúcio Costa. Agora a gente vai para o centro de Taguatinga conversar com o repórter Leonardo Ribeiro, que vai mostrar para a gente lá que é a última parada antes de entrar aqui no corredor da EPTG, para saber, Leonardo, como é que os passageiros estão vendo essa mudança por aqui? Bom dia. Oi, Maria Fernanda, bom dia. Olha só, muita gente aqui nas paradas de ônibus em Taguatinga Centro. O Geraldo Genovese vai mostrar ali pra gente, ó. Mas a população está um pouquinho perdida em relação à quantidade de ônibus. Eu estou aqui ao lado da Ana Paula, que ela está seguindo para o plano piloto, e ela reclama justamente disso, né? Você até sabe, tem essa informação dessa mudança na linha expressa, no entanto, ônibus que é bom não passou ainda. Cheguei aqui e até agora não vi nenhum. Não tem nem informação, né, sobre quais são os ônibus, para onde que vão, como é que ele é, nem nada. Não tem nada. E em relação à mudança, você acha que vai facilitar ou não? Eu acho que sim, com certeza. Obrigado pela entrevista. A gente vai continuar acompanhando aqui nessas paradas de ônibus. Por enquanto, são 8 linhas que saem de algumas regiões administrativas dessa zona oeste do Distrito Federal em direção ao plano piloto. Esta parada em que nós estamos, próximo à Praça do Relógio, é a última parada em que os ônibus param antes de entrar na EPTG e depois apenas no setor de indústrias gráficas. No DFTV primeira edição, você vai conferir como está essa mudança. O repórter Kenzo Matida há pouco tempo embarcou aqui, daqui a pouco ele chega no plano piloto. Agora a gente vai voltar lá para a EPTG, onde está a Maria Fernanda. Maria Fernanda, eu aproveito justamente essa pergunta feita aqui pela Ana Paula, passageira. Quando é que deve aumentar o número de ônibus que vão fazer essa linha semi-expressa? Bem, a gente está aqui com o Lúcio Lima, que é o diretor técnico do DF Trans, que vai responder essa pergunta aí para a gente que o Leonardo perguntou. Bom dia a todos. Essa é uma determinação do governador Agnello Queiroz de melhorar e organizar o sistema de transporte. Hoje nós estamos inaugurando o corredor da EPTG. É uma medida simples, né? Na verdade nós estamos utilizando uma faixa exclusiva que foi feita para ônibus, né? É importante esclarecer para a população que nesse primeiro dia é uma quantidade pequena de ônibus ainda, porém, na medida que a demanda for aumentando, nós certamente aumentaremos a quantidade de ônibus. Importante dizer para a população, é o número 50. A partir do número 551 até 557. São 8 linhas que passarão a operar a partir de hoje, que nós aumentaremos de acordo com a demanda. Esses ônibus, quem vem do Setoró, Ceilândia, Taguatinga, a última parada do centro de Taguatinga, ele pega o corredor semi-expresso e para somente a partir da parada do octogonal, sentido inverso, plano piloto Taguatinga, a última parada octogonal e só para de volta a partir do centro de Taguatinga. Que isso é que as pessoas às vezes estão em dúvida, para a gente deixar claro. Ela só não para dentro da EPTG. Os pontos que ficam por fora, lá ao longo, para quem segue para o plano piloto, também para quem segue para Taguatinga, continuam normalmente parando os passageiros nessas paradas. Veja só, por razões óbvias, os ônibus têm a porta do lado direito e as paradas são do lado esquerdo, as paradas dos corredores. Porém, nesse primeiro momento, os ônibus não pararão durante toda a EPTG. As demais linhas continuarão pelas marginais atendendo a população. Como eu disse, na medida que a demanda for aumentando, nós podemos observar nesse primeiro dia que os ônibus já estão passando lotados, portanto, há uma ótima adesão da população. Portanto, iremos aumentar durante a semana e o tempo que precisar. Certo. O Fred tem uma pergunta para o senhor. Pois é, Lúcio, eu gostaria de saber o seguinte, como você bem falou, os ônibus têm a porta do lado direito e isso acaba inutilizando as paradas que foram feitas no corredor central da EPTG. Quando é, então, que vão ter ônibus com a porta do lado esquerdo para, de fato, essas paradas serem utilizadas? Olha, Fred, os engenheiros do DR estão buscando uma solução no sentido de utilizar essas paradas do corredor central, essas paradas
que deveriam parar no corredor central. O que acontece? Haverá uma licitação com 300 ônibus com a porta esquerda, portanto, esses ônibus trafegariam de forma normal, abrindo, utilizando as paradas. Mas até então, os engenheiros do DR vão buscar uma solução para que esse dinheiro que foi gasto no passado não seja perdido e seja, de uma certa forma, melhor utilizado. Muito obrigada. Voltamos ao estúdio. Tá certo. Obrigada.